O crescimento do número de jovens infectados por coronavírus em São Paulo está preocupando autoridades de saúde. Esse é um detalhe que não é só no Brasil, não. Isso acontece também na Europa. Mas quem vai trazer todas as informações é a Bruna Barbosa. Bom dia, Bruna. Bom dia, Nelson. Bom dia, Isabela. Todos que acompanham aqui o Jornal Primeira Hora. Jovem de 20 a 29 anos. Esse índice que passou de 14,8% para 16,5% do total de casos de junho para agosto aqui em São Paulo. Essa faixa etária já é a terceira no ranking com mais casos, atrás apenas de adultos entre 30 e 39 anos e 40 e 49. Na capital paulista, o predomínio dos mais novos entre os infectados também vem se consolidando a cada mês. O último inquérito sorológico feito pela prefeitura mostrou a maioria dos casos em pessoas de 18 a 34 anos. A microbiologista Natália Pasternak explica que o aumento da prevalência da doença em jovens não é um fato isolado do Brasil. A OMS também tem visto um aumento crescente de prevalência da doença em jovens dessa faixa etária. É um fenômeno que provavelmente está relacionado com as medidas de reabertura, em que os jovens estão se expondo mais. Economicamente ativa, a população jovem em geral é a primeira que retoma as atividades presenciais no trabalho, é também a que mais frequenta bares, restaurantes, academias, shoppings, e eles não têm medo. Você tá com algum medo de estar aqui hoje? Sinceramente, não, porque eu trabalho na rua, então meio que eu tô convivendo com isso, tomando os cuidados, mas tá bem tranquilo em relação a vir pro bar, porque o bar não tá tudo certinho. Olha, seguro ninguém deve estar, porque é uma doença que nós não conhecemos, nem tanto a medicina, nem ninguém, mas tem que tomar os principais cuidados. Eu saí hoje porque eu me sinto confortável ao sair. Eu não me preocupo tanto quanto eu me preocupo nos ambientes de trabalho, porque a gente tem que ficar mais junto, então se você está na rua você pode desviar de alguém no trabalho, às vezes você precisa sentar junto com alguém para fazer algo e não tem como manter uma distância básica de 1 metro. Para o filósofo Luiz Felipe Pondé, esse movimento apenas acentua o que sempre aconteceu desde o início da pandemia. Em março, os jovens eram inclusive estimulados a ajudar os mais velhos, indo ao mercado ou à farmácia, por exemplo, lembra o colunista da Rádio Bandeirantes. Olha a contradição aí. Quando a gente acha estranho que os jovens estão saindo mais e se contagiam mais, a gente fica preocupado. Mas há 2 meses atrás, os jovens eram estimulados a imaginar que eles poderiam ajudar os seus vizinhos idosos. Quando você tem idosos mais confinados e jovens circulando, é normal que eles vão se contagiar mais, porque eles estão circulando mais do que os idosos. E quanto mais a gente fica na rua, maior a sensação de que tudo está voltando ao normal. E é aí que a gente perde o receio de abraçar, de beijar, de se encontrar com amigos, participar de almoços em família, um mecanismo que faz parte do comportamento humano e foi observado e estudado em outras pandemias, como na gripe espanhola em 1918. O ser humano tem a tendência mesmo de se esquecer rapidamente das coisas e de momentos ruins, lembra o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pessoas que trabalharam de frente, que se envolveram com isso, provavelmente vão lembrar mais. E aquelas que perderam entes queridos, com certeza vão lembrar. Mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, ninguém vai falar dessa pandemia. Isso é normal. É porque ninguém consegue viver o tempo inteiro com tristeza, Bruna. Parece um pouco chocante. Quando você falava no começo da pandemia, as pessoas ficavam falando que ia ser diferente. Isso daí é ridículo. Achar que a humanidade vai sair melhor da pandemia é melhor acreditar em Papai Noel. Só que ainda é cedo e perigoso para esquecer do coronavírus, mesmo que apenas em momentos de descontração. A curva de contágio da doença segue estabilizada em quase 1.000 mortos por dia. Para a microbiologista e fundadora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, ainda falta consciência quanto à forma de transmissão do vírus. O nosso maior desafio ainda é conscientizar as pessoas de que a transmissão é de pessoa a pessoa. E eu acho que, infelizmente, parece que essa ficha ainda não caiu. As pessoas ainda não perceberam que o risco de você estar numa aglomeração, de você abraçar um amigo, de você visitar os seus pais idosos, o jovem que está agora saindo às ruas, ele está no fim da fila para receber a vacina. Provavelmente, a gente vai vacinar
vacinar por grupos de risco, então profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades. O jovem, ele vai ser o último a chegar nessa fila da vacina. Então, isso é muito importante que a gente conscientize essas pessoas. E aí, enquanto o número de casos não cai, não tem outro segredo. A gente ainda precisa usar máscara e evitar qualquer lugar com aglomeração. Nelson, Isabel. Infelizmente, essa é a realidade, né? Mas os jovens são mais impetuosos, é difícil realmente. 7h35 na Bandeirantes. Obrigado, Bruna. Até mais.